Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Isaías, capítulo 9. Oh, aleluias. Deus de maravilhas. O Senhor é tremendo. Meu Deus, aleluias. Deus é fiel, aleluias. Oh, aleluia. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegraram perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Amém. Os irmãos podem se assentar, se quiser continuar com a Bíblia aberta. Aleluias. É real a presença do Senhor aqui, irmãos. Aleluias. Nessa noite, o Senhor colocou no meu coração de trazer essa palavra aqui de Isaías. Uma palavra que Isaías disse, foi usado pelo Senhor, profetizou para aquele povo na época, mas que serve para os nossos dias e se encaixa perfeitamente para nós, que somos igreja, que fomos alcançados por este amor incondicional de Deus. Amém? O livro de Isaías, o profeta Isaías, ele teve o seu ministério aí por mais de 50 anos, que ele foi profeta, que ele abria a boca para falar as profecias que Deus colocava na boca dele. Meio século pregando a palavra do Senhor, meio século seguindo ao Senhor, meio século andando com o Senhor, meio século que esse homem dedicou a sua vida a fazer a vontade do Senhor. Isso aqui a gente já podia parar aqui, irmãos, e ficar só pensando nisso, neste exemplo de um homem que dedicou mais do que metade da sua vida para fazer a vontade do Senhor e ser quem ele foi. O profeta messiânico. Esse livro de Isaías, ele é chamado de o livro messiânico, porque é um livro do Velho Testamento, mas que traz aí, do começo ao fim, Jesus Cristo sendo o centro. Jesus Cristo sempre, ele mostrando que Jesus viria, que Jesus nasceria, que Jesus era a nossa esperança. Então o livro de Isaías é um livro considerado o livro messiânico, e também é considerado a mini Bíblia dentro da Bíblia. Por que a mini Bíblia? Porque se a gente olhar para o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, assim como a Bíblia contém 66 livros. E a mensagem que Isaías trouxe, ela é a mesma mensagem que a Bíblia nos traz. Isaías traz 3 mensagens no seu livro, e as mesmas mensagens que traz a palavra de Deus. A primeira mensagem é o confronto que Isaías confrontava as nações da época com a palavra do Senhor, mostrando os pecados do povo, mostrando os erros do povo, mostrando as falhas do povo e mostrando o juízo de Deus sobre aquele povo que pecava. Isaías confrontava o povo com a palavra. Isaías era usado por Deus para confrontar aquele povo que estava pecando, falhando, errando na presença do Senhor. Da mesma forma que a palavra do Senhor nos diz, de capa a capa, ela nunca negou
o pecado do homem. Ela nunca trouxe, a gente vê nas histórias de homens de Deus, homens de fé, homens que praticamente eram perfeitos, mas a Bíblia mostra que eles tinham defeitos. A Bíblia mostra que eles tinham pecados. A Bíblia mostra que eles tinham erros. A Bíblia vai dizer em Romanos que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Este todos enquadra todos os homens. O único que não pecou sendo homem foi Jesus Cristo. Mas a Bíblia confronta o pecado do ser humano. Não tem como a gente abrir a Bíblia, a gente ler a Bíblia, a gente meditar a Bíblia e a gente esquecer dos nossos pecados, porque ela vem como luz para iluminar a nossa escuridão. Aleluias! E assim como o livro de Isaías fazia, ele afrontava o povo, mostrava o pecado. Mas junto com esta mensagem dura, Isaías profetizava esperança. Ele mostrava o pecado, mas ele mostrava que havia esperança, porque Deus era um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus longânimo, um Deus de paciência, e a palavra do Senhor nos traz justamente este caráter de Deus, que ele não aceita o pecado de forma alguma, mas ele bolou um plano infalível, aleluia, que é Jesus Cristo vir na cruz do Calvário, morrer no meu e no seu lugar, para nos limpar de todos os nossos pecados. Uma mensagem de esperança, aleluia. Ao longo da Bíblia, a mensagem de esperança é pregada. E o centro do livro de Isaías é Jesus Cristo, é o Messias. Então, ele traz esse terceiro tópico do seu livro, que é mostrar que Deus enviaria o Messias. Então ele traz inúmeras promessas que Jesus viria. E todas essas promessas foram cumpridas quando Jesus veio. E fez de acordo com aquilo que ele falou. Não porque Jesus estava sujeito ao profeta e tinha que cumprir aquilo que o profeta falou, mas é porque Deus já sabia muito bem o que iria acontecer antes da fundação do mundo, e quando ele usou Isaías para escrever, ele já falou tudo que iria acontecer, e Isaías foi usado por Deus e escreveu. E quando Jesus veio, tudo se cumpriu na vida de Jesus, e não caiu uma vírgula daquilo que Isaías falou, e daquilo que os profetas falaram, e daquilo que a lei falou. Aleluia, porque Jesus é o Messias que viria para nos salvar. E a Bíblia, ela é do começo ao fim, assim como o livro de Isaías traz Jesus como centro. A palavra de Deus traz Jesus como centro. Não há um livro da Bíblia que a gente não consegue achar Jesus. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o começo. De Gênesis a Apocalipse, Jesus é o meio. E de Gênesis a Apocalipse, Jesus é o fim. Aleluia. Por isso que estes livros aqui, todos juntos, bonitinho nessa capinha que a gente tem hoje, e glória a Deus por isso, acessível a cada um de nós aqui, ele é a palavra de Deus. O verbo de Deus é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, do começo ao fim. Então essa é a mensagem que Isaías trouxe no seu livro: confronto no pecado, esperança e a promessa de que Jesus viria. E nesses versículos que nós lemos aqui, ele traz essa promessa. Ele mostra o pecado do povo, mas ele traz a promessa. E junto com a promessa de salvação e de esperança, só é possível essa promessa através de Jesus Cristo, da sua morte, da sua ressurreição e do seu sangue que foi derramado para nos limpar de todo o mal. Então ele começa dizendo: o povo que andava em trevas. Este povo que andava em trevas, esta palavra, essa frase nos alcançou, porque eu e você andávamos em trevas, amém? Nós andávamos numas densas trevas, a tal ponto que nessas trevas a gente não via os nossos pecados,
A gente achava que estava tudo bem. A gente achava que estava tudo certo. A gente achava que nós éramos corretos diante de Deus. A gente achava que aquilo que a gente fazia para o bem, ser uma boa pessoa, ser um bom funcionário, ser um bom esposo, ser uma boa esposa, ser um bom aluno, a gente achava que era o bastante, porque nós estávamos em trevas, nós não víamos os nossos pecados, nós não víamos as nossas misérias, nós não víamos os nossos erros. Na escuridão a gente tropeça, na escuridão a gente cai, na escuridão a gente não vê buraco, na escuridão a gente não vê pedra, na escuridão a gente não vê espinho, a gente não vê uma porta, a gente não vê saída, a gente não vê entrada, a gente está numa escuridão. E nós andávamos nesta escuridão, o povo que andava em trevas, eu e você. Nós fazíamos más escolhas, nós escolhíamos as coisas pela aparência, como Ló olhou aquela campina verdejante e escolheu ir para um lado que não era a vontade do Senhor, e chegou lá as campinas verdejantes, depois viraram em enxofre, em fogo. Na escuridão a gente escolhe, a gente faz más escolhas. Na escuridão a gente não vê o inimigo, a gente não vê o perigo chegando ao nosso redor. Na escuridão a gente não vê o inimigo chegando na nossa vida, preparando as ciladas para nos derrubar. A gente não vê essas coisas, porque nós estamos na escuridão. O véu está sobre os nossos olhos e nós estamos tateando, tentando encontrar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas a grande verdade é que nós não estamos vendo nada, porque nós estamos numa grande escuridão. Nós não sabemos a direção, nós não sabemos o caminho. E ele vai dizer no mesmo versículo: e sobre os que habitavam na região da sombra da morte. Nós andávamos em trevas e nós também habitávamos na região da sombra da morte. A região da sombra da morte é uma região que está perto da morte. Se eu chegar num precipício, chegar num prédio e começar a andar na beirada de um prédio, e lá embaixo 100 metros, 200, não sei, e eu começar a andar aqui, eu vou estar muito mais perto da morte do que se eu estiver andando no meio. A região da morte é uma região perto da morte. Era lá que nós nos encontrávamos, sem segurança, à beira do abismo, à beira do penhasco. Qualquer deslize, a gente caía. Qualquer tropeço, a gente morreria, porque nós habitávamos na região da sombra da morte. É como uma corda bamba. A gente vê as pessoas andando em corda bamba. Hoje está na moda colocar aquelas cordinhas de uma árvore na outra e as pessoas andar. Tem pessoa que consegue, tem pessoa que vai 1, 2, 3 vezes, 40 vezes, não sei. Mas essas pessoas estão numa região de que qualquer momento elas podem cair dali. É inseguro aquilo que elas estão fazendo. Elas não vão morrer, é baixinho. Mas aquilo ali é totalmente diferente de quando nós estamos andando num chão firme. Ele está perto de cair. Essa semana eu vi um vídeo de um camarada. Não sei se ele tem coragem demais ou loucura demais. Ele pulou de um avião. Não sei se alguém aqui viu. Sem paraquedas. Porque lá embaixo tinha uma rede enorme, fizeram uma rede grande, 2 redes até, para ele cair em cima daquelas redes. Então ele foi, creio eu, que foi o primeiro ser humano que pulou sem paraquedas e caiu numa rede e não usou paraquedas. Então ele pulou do avião e com aquela aerodinâmica, né, de ir caindo, e ele foi se ajeitando e foi indo e mirou certinho, tudo estudado antes, e ele foi a não sei quantos 1000 pés de altura, 4 paraquedistas ao redor dele com paraquedas. Se algo tivesse errado, eles conseguiriam chegar perto dele e pegar ele. E ele foi, ele pulou e ele conseguiu, ele caiu em cima daquela rede. Deve ter ido para o Guinness Book.
Só que risco que esse camarada correu. Que risco que ele correu de ter pulado de um avião sem paraquedas. Deu certo, amém, beleza. Mas foi um risco muito grande. Agora, no nosso mundo espiritual, nós andávamos na região da sombra da morte. Quem sabe nós até achávamos que estávamos indo bem, mas a qualquer deslize a gente caía. Qualquer tropeço a gente estava à beira do abismo para cair. Nós éramos vulneráveis, nós éramos sujeitos a cair a qualquer momento. É um perigo muito grande quem habita numa região da sombra da morte, como eu e você habitavam, amém? Mas louvado seja o nome do Senhor, que a gente estava no abismo, a gente estava no penhasco, mas lá não é lugar de ovelha ficar. Aleluias. O pastor amado, ele nos encontrou. O pastor amado, ele deixou as 99, ele foi atrás de você e de mim, lá no aprisco, a ponto de cair. Quem sabe um pé fora e outro dentro, já ponto para cair. O inimigo já dando risada, mas Jesus foi lá e nos alcançou e nos encontrou, aleluia, e nos trouxe para o chão firme, aleluias. Agora nós não habitamos mais na região da sombra da morte, mas nós estamos agora, como diz lá em Efésios, sendo abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós nos encontramos agora nos braços do Pai. Ali tem segurança, ali tem conforto, ali tem descanso. Nos braços do Pai a segurança, não no abismo que nós vivíamos, não na região da sombra da morte que nós vivíamos. Ele nos alcançou e Ele nos trouxe em segurança. Aleluia. E ainda que por um motivo a gente escorregar e a gente cair, e por uma coisa ou outra a gente passar por um momento que a gente ande pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque Ele está conosco. Aleluia, aleluia. E Ele vai dizer que este povo, eu e você, igreja, que andava em trevas, viu uma grande luz. Aleluia. Nós vimos uma grande luz. Ele traz uma característica dessa luz. Ele traz um adjetivo nessa luz. Ela é grande. Esse povo que estava em trevas viu uma grande luz. Ele não está falando aqui se existe uma outra luz ou não. Ele está falando do tamanho da luz. É uma grande luz. Talvez alguém criador de seitas pode olhar essa frase aqui e dizer: não, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então quer dizer que se tem uma grande luz, então quer dizer que existem outras luzes que nós podemos procurar. Mas Isaías, guiado pelo Espírito Santo, aleluia, ele continua escrevendo: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, aí ele vai dizer: resplandeceu a luz. Resplandeceu a luz. Não foi uma luz, não foi alguma luz, mas foi a luz. Existe só uma luz. Existe só uma luz que nos ilumina, que é Jesus Cristo. A luz que resplandece nas trevas. Que João diz que veio para o que eram seus, mas os seus não receberam. A luz dos homens, a verdadeira luz é Jesus Cristo. Uma única luz que pode resplandecer nesta escuridão que nós nos encontrávamos. E ele diz, primeiro ele diz, é uma grande luz, falando da grandeza, do tamanho. E depois ele vai dizer, resplandeceu a luz. Resplandeceu
é uma forma prolongada de uma luz. Eu posso dizer, eu vi uma luz. Se eu estiver navegando no meio do mar, não tiver luz nenhuma na escuridão, e eu posso avistar bem longe de mim uma grande luz, que seja lá um navio, seja lá um farol, essa luz eu vejo ela de longe. Mas agora quando resplandece a luz, é quando fica de dia. E é assim que acontece com a gente. A gente vê uma grande luz. A gente está na escuridão, a gente vê uma grande luz. E a gente começa a analisar aquela luz, ela vai aumentando, ela vai crescendo. Jesus vai se mostrando, Jesus vai se aparecendo para nós. A gente vai vendo cada vez mais, até que ele resplandece como o sol da manhã nas nossas vidas. Aleluias! A luz resplandeceu nas trevas. A luz resplandeceu aí? A luz resplandeceu aí? Aleluia! O dia resplandeceu. Uma luz, ela nos mostra o caminho, mas quando resplandece o dia, abrange tudo. Nada pode ser comparado à luz do dia. Nada pode ser comparado a essa luz, que não existe outra igual nem parecida com a luz de Cristo, que é necessário que ela seja acesa em nós. E agora, lá em Efésios, a Bíblia vai dizer, noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos na luz. Aleluia. Agora nós somos luz. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 3 ele vai dizer, tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Tu multiplicaste a nação aqui, somos eu e você, igreja. Tu multiplicaste a nação. A igreja cresce. A igreja multiplica. Porque é Ele quem multiplica. Não somos nós que nos ajuntamos para crescer como igreja. É Ele quem multiplica. Porque multiplicação, ele tem poder para isso. Foi Ele quem multiplicou os pães e os peixes. Aleluia. Como diz aquele hino, né? Ele sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Meu Deus do céu. Vocês souberem como é que eu estou quebrando a cabeça para aprender matemática. E aquele hino diz bem isso. Ele sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Ele é aquele que multiplica as nações. E ele multiplica a igreja. E é por isso que a igreja não acabou. É por isso que a igreja começou, parece que começou do nada. De um homem pobre, filho de carpinteiro, que tem um passado aí que a sua mãe parece que, não sei, né, ficou grávida antes do casamento. Esse cara que nasceu aí desse casamento aí, que parece que nem tinha casado ainda, que foi esquecido no templo, que andava aí no meio do povo, o povo achava que ele era louco, que pegava em pedra para apedrejar, que uma multidão de enfermos seguia ele. Depois ele foi pegado e colocado numa cruz e morreu. E alguns aí dizem que ele ressuscitou no terceiro dia. Como que esta igreja, irmãos, está sustenta até esse momento, aleluia, porque ele tem multiplicado. Tudo que começa hoje, muitas vezes começa bem, com pessoas influentes, com pessoas com dinheiro, com investimento de um lado do outro, lá na frente não dá em nada. Mas Jesus Cristo começou a igreja lá na cruz do Calvário, e ela está viva até agora, ela está triunfante, ela está marchando, aleluia, e ela está esperando, mas sem ficar parada, andando, esperando o dia que Jesus vai voltar para levar esta igreja, aleluia. Quantos estão esperando aqui? Aleluia. Ele tem multiplicado a nação.
Por que tem multiplicado? Só multiplica a nação quando a nação tem saúde. A igreja tem se multiplicado porque tem saúde. Só há multiplicação quando tem saúde. Não tem como multiplicar, senão morre. Se não tiver saúde, morre. Só é possível multiplicar quando aquilo que está sendo multiplicado, ele vence o seu opositor. Um vírus numa pessoa que começa a se multiplicar, tem que dar um antibiótico, tem que dar um remédio. E esse remédio tem que vencer esse vírus, senão esse vírus vai se multiplicar, até tomar a pessoa inteira. Então ele só é possível, esse vírus, ele só consegue se multiplicar se ele vencer aquilo que está tentando matar ele. E a igreja tem se multiplicado, não por falta de se levantar pessoas ou principados e potestades tentando acabar com a igreja. Não, isso aí nunca faltou, nem nunca vai faltar. O diabo, ele está ao nosso redor, buscando a quem possa tragar, querendo nos matar, querendo acabar com essa multiplicação. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que tem se multiplicado a cada dia. Aleluia! Quando nós olhamos para isso, a gente vê tu multiplicaste, a gente vê a igreja tem crescido, saudável. Aí alguns vão dizer, não, mas hoje a igreja tá de um jeito que nunca esteve. Hoje existe aí tantas coisas na igreja, uma libertinagem na igreja. Não, mas a igreja verdadeira, ela é saudável. E a igreja verdadeira, como a gente está cansado de ouvir aqui, não são essas portas, essas paredes, essas janelas. Igreja verdadeira somos eu e você. E esta igreja verdadeira está cada vez mais crescendo. Aleluia. Primeiro que tem saúde. Quando a gente fala que a igreja está se multiplicando, tem saúde. Segundo que está vencendo a luta do inimigo. Vencendo a guerra. E por isso estamos crescendo. E também porque tem feito o papel que Deus nos designou. Ele disse, multiplicai. Multiplicai a terra. Foi para isso que nós estamos aqui. Para multiplicar, para procriar. E quando ele disse, falando de igreja, ele disse, ide. Fazei discípulo. Pregai a toda criatura, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregue a tempo e fora de tempo. A igreja tem se multiplicado porque tem feito, quando faz o seu papel, a igreja se multiplica. Isso aí é inevitável. Se a gente não tem se multiplicado, porque está faltando uma dessas três coisas aqui. Ou saúde, ou não estamos vencendo aquele que quer nos destruir, ou não estamos fazendo o papel que Deus nos designou para fazer. Fazendo essas três coisas, Ele quem multiplica. Ainda no versículo 3, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa. A alegria lhe aumentaste. Quantos estão alegres aqui? Aleluia. Quantos são alegres aqui? Talvez por um motivo você está passando por um momento difícil na sua vida, mas existe uma alegria lá no fundo, que ela não se contamina com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Existe uma alegria lá no fundo que nada neste mundo pode tirar, que é a alegria da salvação. Aquela alegria que Davi clamou a Deus e pediu, Senhor, quando ele pecou, Senhor, eu não quero saber de reino, Senhor, eu não quero saber de fama, Senhor, eu não quero saber de dinheiro, eu quero, Senhor, que o Senhor me devolva a alegria da salvação. Quando nós temos essa alegria, irmãos, aleluias, nada pode ofuscar esta alegria que nós temos no nosso coração, que não vem de homens, que não vem de dinheiro, que não vem de cargos, que não vem de fama, mas vem de Jesus Cristo. Lá em Provérbios 10, 28, a esperança dos justos é alegria. Se ele colocasse um A aqui no meio, aqui, ó, mudava todo o sentido. Se ele dissesse assim, ó, a esperança dos justos é a alegria, ele estava dizendo que a nossa esperança é a alegria. Aquele que é alegre tem esperança.
Não, mas não foi isso que ele falou, não. Ele falou assim, ó, a esperança dos justos é alegria. Então, se eu e você temos esperança naquele que é o Deus da esperança, nós temos alegria. A esperança que nós temos em Cristo. Pode ser que hoje o momento está difícil. Pode ser que hoje a enfermidade chegou. Pode ser que hoje o luto chegou na família. Mas existe uma esperança. E essa esperança é alegria na minha e na sua vida. Aleluia. E nós vamos seguindo alegres. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que andeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós somos alegres. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. Nós somos o povo mais alegre dessa terra. As pessoas, irmãos, têm o dobro que a gente tem, mas a gente tem alegria em dobro do que eles têm. É igual aquela historinha que o rico passa na frente da casa do pobre, né? O pobre olha e fala assim, eu queria tanto ter um carro desse, eu queria tanto ter uma casa dessa, mas o rico passa na frente do pobre que está em Cristo e fala assim, eu queria tanto ter uma família dessa, eu queria tanto ter uma alegria dessa, eu queria tanto ter uma paz dessa. Aleluia. Ele é o Deus da esperança e essa esperança nos dá alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Isaías 61, no versículo 10 diz assim, ó. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Olha a raiz da nossa alegria aí, ó. Ele nos vestiu de roupa de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo se adorna com o turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Ele é o motivo da nossa alegria. O Deus da esperança enviou o seu Filho Jesus Cristo para que através da morte dele nós tivéssemos esperança. Através da morte dele nós pudéssemos ter agora novas vestes, novas roupas de salvação e ter esperança que um dia tudo que nós estamos passando aqui, todas as tribulações, nada disso, como o apóstolo Paulo disse, pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Aleluia. Essa é a esperança que nós temos. E para terminar, eles se alegram, ele vai dizer lá, ó, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa. A ceifa é quando eles colhiam, eles se alegravam. Não tem coisa melhor do que o momento da ceifa. Não tem coisa melhor que o momento de colher aquilo que você plantou. E eles colhiam aquilo que eles plantavam e eles se alegravam. Eles viam um milagre de uma sementinha que foi lançada numa terra. E estava germinando ali uma planta que iria matar a fome deles. E mostra a sociedade, não sei se seria bem essa palavra, quando eu lanço a semente e depois eu venho colher, mas no meio desse tempo tem a mão do Senhor que faz essa semente germinar e faz essa semente crescer, porque o crescimento vem dele. E no momento da colheita, no momento da ceifa, a alegria. Porque olhamos para este fruto que foi lançado um dia, se for de acordo e se for debaixo da vontade do Senhor. Esse fruto um dia foi lançado, esse fruto um dia vai ser colhido. E há alegria nisso. E ele diz, se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Eles se alegravam na hora de colher e eles se alegravam também na hora de repartir os despojos, aquilo que sobrava na colheita. Eles iam repartir aquilo ali e eles se alegravam, porque quando nós repartimos a alegria, a Bíblia até diz que é melhor dar do que receber. Quando nós repartimos aquilo que nós recebemos, há alegria nisso.
E nós podemos repartir a comida, nós podemos repartir o pão de cada dia, nós podemos repartir as nossas vestes, nós podemos repartir, mas o Senhor também quer que nós repartamos aquilo que nós recebemos dele, a graça. Ele quer que a gente reparta o favor de Deus, a alegria nisso. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. A alegria quando nós repartimos o poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. A alegria nisso. Se coloque de pé. Vamos fazer oração. Aleluias. Aleluias. Existíamos, nós habitávamos numas trevas horríveis, mas o Deus da luz nos alcançou. E agora nós temos motivos para nos alegrar. Nós temos motivo para cantar, nós temos motivo para nos regozijarmos na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Oremos. Deus amado e soberano, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, a tua graça, a tua compaixão, Senhor. Pelo modo, Senhor, de como o Senhor nos resgatou, de como o Senhor lançou luz, Senhor, em nossas vidas, que habitávamos, ó Deus, em trevas, Pai, e não podíamos ver nada, mas o Senhor nos alcançou, e quando o Senhor chega, as trevas não prevalecem contra a luz. Aleluia. E que o Senhor esteja sempre conosco, nos iluminando, que o Senhor esteja sempre junto de nós, Pai, a cada dia, afugentando as trevas, Pai, porque nós não queremos voltar para lá. Não tem nada de bom para nós lá, Senhor. Nós estamos agora na luz, na verdadeira e na maravilhosa luz que é o Senhor. Continue conosco, nos abençoando, Pai, e que a gente possa sempre lembrar e ter motivo, Senhor, de agradecer, porque nós somos, sim, Pai, o povo, a nação mais feliz, mais alegre dessa terra. Não importa se o mundo está em crise, se não está, não importa se está passando por dificuldade ou não, existe uma alegria que nada pode mudar esta alegria, que é a alegria que nós temos em Ti. Louvado, exaltado é o Teu santo nome, nós te agradecemos, Pai, e eu te peço, Senhor, que o Senhor nos leve, Senhor, em paz para os nossos lares, que o Senhor esteja conosco, Pai, nesta noite, que o Senhor nos dê, Senhor, um final de semana abençoado, e que se até lá, Pai, o Senhor voltar, Pai, o Senhor nos encontre, Pai, esperando, aleluia, esperando com paciência a Tua volta, a Tua promessa que se cumprirá daqui a pouquinho, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado por este momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor, maravilhosa. Estenda sua mão, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, com força, todos digam, aleluias, vão em paz, que o Senhor os acompanhe.